No YouTube. Olá, sejam muito bem-vindos a nossa Sacadas para Empresários. O meu nome é Kátia Soldatelli e aqui a gente vai discutir estratégias e conhecimentos para que o empresário ele trabalhe menos na sua empresa, trabalhe menos no setor operacional e tenha mais lucratividade na sua empresa. Então é a primeira vez que eu estou tentando fazer a live simultânea aí no Insta, no Facebook e no YouTube. Vamos ver se vai dar tudo certo. A princípio é para dar tudo certo. O que são essas 7 riquezas das empresas, tá? A Aline estava me dando uma ajuda ali, né, psicológica quase. Então vamos lá. Então a gente vai falar sobre as 7 riquezas das empresas, tá? Na verdade, o empresário, ele acha que só fazer a parte operacional da empresa, comprar, vender, pagar, é o que faz a empresa girar. E, na verdade, o empresário ele tem que ir além disso. O empreendedor ele tem que estar sempre buscando novos conhecimentos, novas habilidades, desenvolvendo algumas atitudes. Gente, deu um barulho aqui, espero que vocês não tenham ouvido. Então, peraí. Quem sabe faz ao vivo. Vou tentar colocar aqui no... Será que se eu fizer assim vocês ouvem o que eu tô falando? Enfim, então o empresário ele tem que estar sempre nessa busca constante por se transformar. O empresário, se era para ele ter uma empresa e ser o melhor funcionário dele, não é essa a finalidade. Ele deveria ter ficado como um funcionário, que inclusive, diga-se de passagem, até funcionários têm menos estresse, têm menos incomodação, têm os direitos, enfim, né? Então, todo empresário, toda pessoa que empreende, ela quer sair desse padrão de CLT, de ter um horário para cumprir, de ter um salário, de ter, enfim, normas que regulamentam as empresas, né? Então, se o empresário, ele decide abrir a sua empresa, é justamente para mostrar o que ele é bom, né? Porque normalmente os empresários constituem uma empresa numa área em que eles conhecem, né? Ou se não conhecem, enfim, acabam virando conhecedores do assunto e acabam entendendo do negócio, digamos, operacional. Mas o empresário, enquanto ele é pequeno, ele fica no operacional para conter, para que as atividades todas sigam aquele padrão que ele entende que é necessário, mas ele não vai ficar ali para sempre. E aí é o que está um dos maiores erros dos empresários, né? Achar que o olho do... Como é que é o nome? Como é que é o ditado? É o olho do dono que engorda o gado. Não. É uma coisa assim. E aí é que mora o perigo, né? Na verdade, o empresário ele tem que estar sempre melhorando, se qualificando, não para ficar no operacional, para poder ter uma boa equipe, porque tu, estando no operacional, tu fica meio restrito àquela capacidade produtiva que tu tens. Então, se eu, por exemplo, trabalho com consultoria e sou uma consultora, eu tenho uma limitação, eu tenho uma quantidade de pessoas que eu posso atender. Agora, se eu pego o meu conhecimento e passo para uma outra pessoa e ela passa a fazer exatamente as mesmas atividades de que eu faço, então esse meu negócio ele pode ser escalável. Esse meu negócio, ao invés daquela capacidade que eu tinha, sei lá, de ter 10 clientes por mês, eu vou ter mais 5, 6 clientes, então já vai dar 15. Daí vai acabar aumentando gradativamente, onde eu vou ter condições de arcar com esse custo que é ter funcionários, né? Então, às vezes a gente não tem essa disponibilidade financeira de, não tenho dinheiro para contratar alguém. Normalmente, a gente não tem o dinheiro, a gente fabrica o dinheiro depois que a gente contrata o funcionário, né? Porque, na verdade, tu vai estar ali, deixar de estar ali no operacional para estar em atividades que vão te render mais, que vão ter mais lucro para a empresa. Então, tu tem que estar preocupado não de sair do operacional e ir para outra atividade operacional. Tu tem que sair do operacional e ir para o nível estratégico, pensar como é que tu pode expandir o teu negócio, como é que tu pode aumentar o teu faturamento e a tua empresa, né? Então, voltando ao assunto sobre o tema, quando em 2016 eu participei de um curso que é do Sebrae, que é chamado Empretec, onde eles te colocam à prova, eles te colocam nas atividades do dia a dia de um empresário e do empreendedor, né? Então, eles te testam item por item, porque
o empresário, o empreendedor, ele tem algumas características em comum. Então, essas características, elas são testadas nesse evento, né? E esse evento, para mim, foi um divisor de águas, tá? Por quê? Porque eu passei a ver a empresa como algo escalável, como algo que pudesse crescer, e não na capacidade que a gente tinha lá no escritório. Para quem não sabe, eu sou contadora há mais de 10 anos, sou formada há mais de 10 anos e também sou sócia de um escritório de contabilidade mais ou menos nesse período. E eu vim apagando incêndios, digamos, em boa parte desse tempo. E lá em 2016, eu fiz esse treinamento, esse curso do Sebrae, e isso abriu, assim, a minha visão para um monte de coisas, para perceber que o nosso mundo, ele não é só limitado ao que tá ali, sabe? Não é só a atividade do dia a dia, acordar de manhã, ir para tua empresa, fazer teu trabalho, resolver um monte de problemas, ficar cansado, estressado. Não, a vida do empresário não é isso. A vida do empresário, ela é diferente. A vida do empresário que pensa diferente, ele pensa em que ele estruture a sua empresa de forma que a empresa trabalhe sem ele estar lá. Eu li um livro que dizia o seguinte, que toda empresa ela deve ser constituída pensando como se ela fosse um modelo de franquia. Por quê? Porque tu vai deixar tudo estipulado. Você sabe como é que funciona o McDonald's, por exemplo, né? Todo mundo tem o mesmo uniforme, eles têm um padrão de montagem dos lanches, de atendimento, enfim, né? Então, a empresa funciona independente de se o dono da empresa está lá ou não, porque foi estipulado um padrão, né? Então, é isso que os pequenos empresários devem pensar. Independente do porte da tua empresa, mesmo que tu seja pequeno, seja só tu, ou seja tu, teu funcionário, tu já tem que pensar futuramente, quando tu crescer, quais as atividades que tu vai precisar contratar pessoas. Quais atividades quais padrões que tu tem que estabelecer de rotinas, de ordens de trabalho, de fluxograma. Hoje eu não tenho um funcionário, mas quando eu tiver vai ter um na recepção, um no financeiro, enfim, né? Então já faz esse raciocínio e coloca lá no teu planejamento como é que tu se vê daqui 5 anos. Para começo de conversa, muito poucos empresários possuem um planejamento. E sabe que tem uma estatística que diz que 60% das empresas que abrirem hoje, em 5 anos já vão ter fechado as portas. E sabe o que separa as empresas que fecham as portas dos que ficam e crescem? É o planejamento. Então, o ponto-chave está em planejar. Se tu não faz isso, se tu não é organizado, se tu não tem visão de longo prazo, o mercado vai te consumir, as tuas decisões erradas vão te consumir. Às vezes, não pensar sobre o problema não significa que ele está resolvido. Ao contrário, se tu tem um problema te incomodando, aí leva pra tua vida também, tá? Tem algum problema, por exemplo, com o teu marido, enquanto tu não falar pra ele que tal coisa te incomoda, isso vai se repetir sempre. E é assim que acontecem os problemas. Se tu para e enfrenta eles, é uma única vez que tu vai fazer isso, né? Então, não falar sobre os problemas não significa que eles estão resolvidos. Ao contrário, eles estão ali te incomodando, né? Abre a porta pra mim, filho. E desculpa, gente, eu tenho cachorro, tenho filho, tenho família. Desculpa. E na verdade, então, o empresário, ele tem que pensar dessa forma, né? Colocando aqui sobre o tema as 7 riquezas das empresas, quando a gente fala em riquezas, a gente pensa em abundância, em coisas prósperas, certo? Então, a primeira riqueza que eu vou falar é a riqueza material. E aí que tem um problema. Muita gente tem vergonha de dizer que é empresário e que quer ganhar dinheiro. Por quê? Porque tem crenças limitantes quanto a esse assunto, não é verdade? O meu pai, por exemplo, me dizia, quando eu era pequena, que pessoas que enriqueciam era porque faziam alguma coisa errada. Ele tem tudo isso porque fez tal coisa, né? E na verdade isso é uma crença limitante.
Ao contrário, eu penso que quanto mais eu tiver dinheiro, quanto mais a minha empresa estiver indo bem, mais eu vou gerar emprego, mais eu vou gerar impostos, mais as coisas vão fluir, mais eu vou ajudar as pessoas. Então, ter dinheiro e pensar na riqueza material não é algo errado. Se o dinheiro para ti é uma crença limitante, reverte isso na cabeça. O porquê que isso é limitante para ti, né? Coloca ela como se fosse uma crença estimulante. Então, eu vou conseguir dinheiro, eu vou ter mais faturamento, a minha empresa vai crescer, porque quanto mais eu ajudar pessoas, mais eu vou conseguir ter prosperidade, mais vou ter riqueza. Então, o primeiro seria, o primeiro pilar, né, o primeiro das 7 riquezas seria a riqueza material. Falando em riqueza material, como é que você lida quando a gente fala sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre lucros, sobre finanças? O empresário ele tem que ter um pensamento estratégico, administrativo, ele tem que pensar nisso todos os dias, né? Que é o que vai direcionar ele. E sempre ter isso como um propósito, como é uma coisa boa, estimulante. Eu preciso estar faturando mais, eu preciso estar gerando mais renda, eu preciso estar gerando mais emprego. Então pensa isso como uma crença estimulante. Então dinheiro não é algo negativo. Dinheiro na tua vida, quanto mais tu abolir o dinheiro, mais longe de ti ele vai ficar. Quanto mais tu tiver crenças limitantes, daí sim que tu vai viver endividado, tu entendeu? Esse é o pensamento, tá? Riqueza material, tem uma frase que diz assim: a vida é bela, o céu é azul, mas sem dinheiro você passa fome. E é isso aí, né? A gente tem que pensar como algo que vai nos trazer e nos proporcionar coisas boas. Não é errado eu dizer que eu quero ser bem sucedida, que eu quero ter uma empresa que tenha bastante faturamento, que eu possa ter uma boa equipe, que eu possa pagar bem as minhas funcionárias. Enfim, tudo isso é algo positivo e às vezes o pequeno empresário ele pensa como algo limitante, tipo, não, eu tenho que sofrer muito, eu tenho que batalhar muito para conseguir dinheiro, eu tenho que batalhar muito, eu tenho que sofrer muito para ser bem sucedido. E não é assim, tu tem que levar de forma leve, como se o dinheiro, como se essa questão fosse algo que te estimule a levantar todos os dias da cama e trabalhar, né? Como eu havia te falado antes, lá em 2016 eu fiz um Empretec e isso abriu as portas do empreendedorismo, assim, não me via mais como uma empresária que tinha um nome num contrato social, eu me vi como uma empreendedora, tendo milhões de oportunidades e desafios pela frente, né? Então isso me motivou muito. Daí eu voltei para minha realidade e voltei a ser operacional, porque eu não conseguia delegar, porque eu achava que as coisas só eram bem feitas quando eram feitas por mim. Vou chegar nesse ponto também. Fui tentar fazer um trabalho diferente com meus clientes, né? Já que eu pensava como uma empreendedora, enfim, fui tentar fazer um trabalho diferente com os meus clientes e me deparei com um problema de relacionamento, de comportamento. Porque eu, como contadora, eu tenho aquele perfil mais introvertido. Eu tenho um perfil mais de analítico, de observar as coisas, de ficar num ambiente mais concentrada, de ficar mais quieta, enfim, não tenho muita habilidade comunicativa. E quando eu fui fazer isso, eu me vi numa barreira de comportamento. Eu me vi numa barreira onde eu tinha que não só mostrar números para o meu cliente, porque meu cliente não queria ver números. O meu cliente queria entender, o meu cliente queria ser ouvido. Então, o que aconteceu? Eu tive que ir em busca disso. Então, lá em 2017, se não me engano, eu fiz o curso de formação do IBC em Coach Self, que é aquele coach da pessoa, do ser, digamos assim, né? Eu fiz e foi, assim, muito bom, porque além de tu descobrir, porque o coaching, o que é? É uma metodologia onde tu vai levar a pessoa do ponto A, do ponto onde ela está, ao ponto desejado. Não sou eu que digo para ela qual é o ponto desejado dela, é ela que vai dizer qual é esse ponto desejado. E as soluções normalmente vêm da boca do próprio cliente, né? Então, isso foi muito bom.
foi importantíssimo para mim, só que eu ainda não me identifiquei, porque eu não sou uma pessoa de muito, como é que eu vou dizer, de tocar muito fundo na alma, esses assuntos. Eu sou muito prática, eu gosto de falar e o cliente me pergunta, eu já dou a resposta, não enrolo, eu faço uma teoria, não. E isso não era muito do meu perfil. Foi quando eu resolvi fazer o Business Executive Coaching, que seria o coaching de resultados de uma empresa. Então aí eu me localizei, né? Então essa questão que eu tô trazendo agora foi um material que eu vi muito e eu acho muito interessante das 7 riquezas, porque são coisas que a gente não pensa no dia a dia e também a gente não fala no dia a dia, né? Então, falando das 7 riquezas, então a primeira é a riqueza material, que para uma empresa sobreviver, ela precisa ter lucros, né? E tem que ter uma saúde financeira boa, né? Porque se ela tiver só lucro e não tiver uma saúde financeira boa, aí é um problema. Porque pode ser que ela dê lucro e o empresário ache que todo aquele lucro é dele e que ele retire todo o valor da empresa. Então, são vários aspectos que têm que ser considerados para uma empresa ter esse pilar de riqueza material, né? Outra questão, agora que a pandemia, né? A questão ainda material. Quantas empresas fecharam as portas pelo fato de que não tinham um fluxo de caixa, não tinham dinheiro, não tinham como se sustentar, como estar com as portas fechadas e continuar pagando as suas despesas? Quantas empresas conseguiram resistir a isso? Lá no escritório a gente não chegou a parar com as atividades, né? Mas, por exemplo, na academia do meu esposo, nós ficamos no ano passado 37 dias, se não me engano, parado. E a questão do empresário não ter um caixa, não ter uma saúde financeira na sua empresa, às vezes é decisivo para fechar as portas. Teve muitas empresas, por exemplo, no setor de eventos, que não foram meses, foram anos, né? Então é difícil uma empresa sobreviver com essa situação, né? Então já te prepara, já pensa que se, por exemplo, se a empresa tá dando lucro, se tua empresa tá indo bem, não pensa que esse valor tu tem que consumir com ele, que o sócio tem que retirar e comprar, trocar de carro, tem que fazer isso e aquilo, né? Tem que pensar primeiro estrategicamente se esse dinheiro não vai fazer falta no caixa da empresa, nas finanças da empresa, nas despesas. Tu ter ao menos um respiro aí de 30 dias, 60 dias, né? De reserva. O segundo pilar da segunda riqueza das empresas é o conhecimento, que não depende de ninguém, não precisa de ninguém. O conhecimento só depende de ti, da tua dedicação. Todo empresário, ele deve sempre estar em busca desse conhecimento. Tu nunca vai saber o suficiente. Sempre tem, de repente, se tu é da área produtiva, sempre tem algum detalhe, algum material, alguma coisa que tu pode ajustar. Então, o conhecimento é uma coisa que não depende de ninguém e ninguém vai fazer por ti, né? Se tu não for atrás de conhecimento, se tu não for uma pessoa que... Tem muitas fontes por aí, né, gente? Tem livro, tem cursos, tem mentores, tem consultoria, tem profissionais, por exemplo. Quem tem o seu contador, conversa com o teu contador, pede lá, não entendi o porquê que isso é assim, como é que isso funciona. Então, o conhecimento é uma coisa que só depende do empresário. Ninguém vai te oferecer isso, né? E ao contrário também, se por acaso tudo der errado na tua vida, porque às vezes a gente pensa no pior cenário, pior cenário seria fechar minha empresa, né? Ok, tu fechou tua empresa, mas o conhecimento que tu adquiriu sendo um empresário nesse tempo, tu pode abrir e constituir qualquer outra empresa que o conhecimento básico, aquela carga, aquele conhecimento que tu adquiriu, tu não vai perder. Tu já tem um passo adiante das outras pessoas, né? Tu já teve uma experiência que não deu certo. Então, tu vai parar a pensar o que não deu certo. Então, até essas reflexões, esse conhecimento é muito necessário para te saber o que tu tá errando, o que tu tá acertando. Só que, se tu for empresário e tu tiver lá no operacional da tua empresa, tu vai achar que ficar pensando, que ficar estudando é frescura. Porém, você vai ficar como fosse o seu melhor funcionário. Você vai ficar lá só na parte produtiva
e ninguém vai fazer a parte gerencial, ninguém vai estar pensando em expandir o negócio, ninguém vai estar pensando nos concorrentes, ninguém vai estar pensando na pandemia, enfim. E daí quando acontece, daí não adianta, né? Daí não adianta tu estar ali como o melhor funcionário, de ter trabalhado muito, 10, 12 horas por dia, se tu não conseguiu ter os resultados, né? Isso aí, Dani, sabedoria e networking são a chave. Networking é muito importante. A gente sempre tem que estar se relacionando com pessoas do meio e não do meio também. Porque quanto mais pessoas tu conhece, quanto mais tu interage, quanto mais as pessoas sabem o que tu faz, o que tua empresa faz, mais as coisas e as portas se ampliam. Eu digo que o Júnior, ele tem muito desse do networking, porque assim, tudo que precisa, eu preciso de encanador, tem fulano que faz. Eu preciso de um estampador, tem fulano que faz. Então assim, se tu é uma pessoa que tu tá no meio, que tu tá aí sempre trocando conhecimento e até experiências, né? Esse é uma das grandes de chaves do empresário, né? Então, conhecimento é uma coisa que só depende de ti, ninguém vai fazer isso por ti. E ao contrário também, se tudo der errado, ninguém te tira o conhecimento que tu tem. Esse conhecimento vai contigo pra vida. Então, tu morre com esse conhecimento. Ninguém tira da tua cabeça o que tu aprendeu, o que tu teve de ensinamentos e vivências, né? Porque ninguém tira isso, né? Então, a segunda seria a riqueza de conhecimento. Além do conhecimento que tu tem o que o teu produto, o que a tua empresa ensina para os teus clientes? O que a tua empresa ensina para os teus funcionários? Porque o pilar da riqueza do conhecimento, ela não se detém só ao conhecimento do empresário. O pilar do conhecimento também é referência no que tu faz, o que tu ensina ao teu cliente, né? Ai, Kátia, eu não ensino nada, eu sou manicure. Tu ensina sim, tu vai dizer para tua cliente como é que faz para cuidar da unha, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, qual esmalte é bom, qual não é. Por exemplo, eu como contadora, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui na rede social. Tô tentando disseminar o meu conhecimento, para que mais pessoas saibam dessas coisas, desses detalhezinhos, né? E se alguém, por acaso, hoje parar para pensar no assunto, eu já tô realizada, né? Porque as grandes mudanças são aquelas que são internas da gente. Então, se tu parar para pensar que tipo de conhecimento tu está deixando para o mundo, seja aquele teu funcionário que tu contratou, que não tinha experiência nenhuma, que tu deu uma oportunidade, que tu explicou e que tu deu uma profissão para ele. Já é um grande conhecimento que tu tá passando adiante, né? E quanto mais ele ficar querendo ficar no operacional, achando que só ele é bom, que só ele faz do jeito certo, e não passar esse conhecimento adiante, não explicar para o funcionário qual é a forma que deve ser feito, como é o processo, enfim. Se esse conhecimento ficar contigo e tu não treinar, não explicar isso para os teus funcionários, de nada vai valer. Tu vai ficar com o teu conhecimento, mas tu vai ficar ali restrito àquele nível de faturamento, aquele nível de atividade, né? Quero ser um pouco rápida para não tomar muito tempo de vocês. Terceiro pilar, riqueza da saúde. A saúde é o maior bem das pessoas. Ela tem um valor inestimável. Então, quanto mais o empresário trabalha, quanto mais ele dedica horas, ele deixa de cuidar da saúde dele, deixa de cuidar da alimentação, deixa de cuidar da saúde, enfim, de fazer exames. Porque às vezes eu já passei por essa fase de pensar assim, tem que ir lá fazer exame. Eu não tenho nem tempo para fazer exame. Eu não tenho nem tempo para ir no médico fazer uma consulta, né? Então, se o empresário se negligencia e não cuida da sua própria saúde, é um alerta. Porque a galinha dos ovos de ouro da tua empresa é tu. E enquanto tu não cuidar da tua saúde, tu vai estar colocando em risco também a saúde da empresa, né? Então, o terceiro pilar é a riqueza de saúde. Riqueza de saúde é um estado físico e mental.
Porque não é só aquele cansaço, o diagnóstico do exame, enfim, mas também o psicológico. O como é que tu tá psicologicamente. Como é que tu tá esgotado, estressado, cansado, né? Então esse pilar ele é muito importante para o empresário também. Pensa aí hoje, como é que tá a tua saúde? E como é que tá a saúde dos teus funcionários? Os teus funcionários, eles estão naquele clima de estresse, de raiva de ti, de ódio de ti, porque tem empreendedor que azucrina com o funcionário também, né? Eu já fui dessas, tá? Não vou dizer que não. Quem nunca, né? Mas enfim, esse clima organizacional entre os teus funcionários, entre o teu relacionamento entre tu e a tua equipe é muito importante. Ela também reflete na saúde, não só do empresário, mas também da empresa e dos seus funcionários, né? Então esse terceiro pilar, ele é muito importante. A quarta riqueza seria a riqueza de propósito. Pensa aí contigo, tu tem um sentido de levantar todos os dias da tua cama e ir trabalhar? Ou tu só levanta da tua cama para ir trabalhar porque tu tem que pagar os boletos, porque tu tem que pagar as contas, porque ninguém vai fazer, porque ninguém faz, porque fulano tá lá me esperando? Não. Enquanto tu não tiver um propósito, eu vi que a Ana entrou e uma das pessoas que bateu muito comigo referente a propósito foi a Ana na mentoria que a gente fez o ano passado. Que tu tem que ter um propósito de vida. O empresário, se ele levanta da cama dele com um motivo de fazer algo. E Deus nos colocou, independente da religião que tu tenha, o universo te colocou, Deus te colocou, enfim, nesse mundo, não para fazer peso, e sim para para tu disponibilizar para as pessoas o melhor de ti. Então, quando tu levanta da tua cama, que tu levante com um propósito. Quando eu descobri o meu propósito, as coisas começaram a fazer mais sentido e as coisas começaram a ficar mais leves. Quando eu saí da Kátia, que era aquela que fazia contabilidade o dia inteiro, que ficava ali, o telefone tocava, ai meu Deus, eu tenho que terminar isso aqui, eu não quero atender o cliente, não quero atender o telefone, né? Esse não era o meu propósito, ficar ali. O meu propósito era passar o meu conhecimento. É explicar para os empresários como é que eles fazem para eles saírem do operacional da empresa deles, porque é possível. Como é que é possível? Eu vou dar a chave de ouro para vocês. Com uma boa equipe e com bons processos. É isso que o empresário faz para poder sair do operacional. Porque se tu tem uma boa equipe, se tu treina bem tua equipe, hoje eu sou muito confortável com as meninas lá. Eu coloco a mão no fogo por elas. Porque eu sei que o trabalho delas é bom e eu confio muito no trabalho delas. Por um bom tempo eu achei que eu sabia fazer melhor. Mentira, elas fazem. Quando tu dá a oportunidade pro funcionário fazer, ele vai fazer melhor que tu, né? E aquele tempo que né, tá ali naquela atividade, tu deixa de estar coordenando a tua empresa. E se não tem ninguém coordenando a tua empresa, é como se fosse um carro desgovernado. É como se fosse um carro que não tem... ele vai seguir, mas não se sabe até onde ele vai ir, até quanto ele tem combustível, qual é a direção, qual é o caminho, enfim, né? É um carro desgovernado. Então, a tua empresa, ela tem que estar no teu pensamento. É tu que tem que dizer para ela quais as atitudes, quais as decisões que tu vai tomar, né? Então, riqueza de propósito é o que vai te fazer sair da tua cama. Porque a gente não deve pensar na empresa só como... A gente deve pensar como dinheiro, como lucro, como... Ninguém aqui é ONG, né? Todo mundo pensa em ter uma riqueza material. Porém, dinheiro por dinheiro não vai te fazer crescer. Né? Tu tem que ter aquela mentalidade que quanto mais tu faturar a tua empresa, quanto mais ela crescer, mais tu vai estar ajudando pessoas, né? Outro pilar que eu acho muito importante, e eu acho que é um pilar assim que faz muitas pessoas pensarem em empreender, que é a riqueza de liberdade e riqueza de tempo. Essa riqueza de liberdade é aquela questão de tipo, é tu que dá a direção, né? É tu que tu não precisa seguir um processo.
tu que vai dar o norte, né? Então essa liberdade, riqueza de liberdade seria isso. E de tempo é muito bom. Hoje eu não tenho vergonha de dizer, por muito tempo foi uma crença limitante para mim. Mas eu chego no escritório para trabalhar 8h30, às vezes 9 horas da manhã. Por que eu chego tarde? Assim, até um cliente que não me pediu, nossa, chegando esse horário, porque eu confio muito nas meninas. Porque elas estão lá fazendo, porque eu sei que às 8 horas a Bruninha vai estar abrindo o escritório e que as meninas, independente do que for, todos os setores vão estar funcionando e eu não preciso estar lá. Que glória, né? Coisa mais boa eu poder ir nesse horário. Muita gente não sabe o quanto a gente trabalha depois ou trabalha durante, enfim. Mas eu, graças a Deus, essa crença limitante de que eu teria que ser a primeira a chegar e ser a última a sair do escritório, trabalhar final de semana, fazer a entrega das coisas, isso, graças a Deus, essa crença limitante não faz mais parte do meu ser. e te digo que isso que é o que vai te trazer saúde e é isso que vai fazer a tua empresa crescer. Porque enquanto tu não tiver liberdade de tempo, ter liberdade e tempo, tu não vai poder nem tirar férias, meu amigo. Porque a empresa precisa que tu esteja lá. Tem uns comentários aqui. Um abraço, Dani. Obrigada. Porque quando o empresário ele é essencial na atividade dele, que a empresa não funciona sem ele estar lá, ele não consegue nem sair de férias. A empresa vai cair se ele sair de férias, né? Então, o tempo, ele não pode ser o teu inimigo. Se falta tempo para gerenciar a sua empresa, talvez vai faltar riqueza também. Porque daí tu não vai estar fazendo as coisas certas, né? Muito importante, a tua equipe também tem que ter essa liberdade de tempo. Mas não aquele tempo de faltar tempo e nem... O tempo é uma coisa assim para a equipe, tá? Não pode nem sobrar e nem faltar. Né? Se tá sobrando, então vamos otimizar esse tempo aí, vamos fazer coisas, vamos fazer melhorias. Se tá faltando, é porque alguma coisa também não tá andando bem, né? Então algumas coisas têm que ser verificadas. Outra riqueza, não sei nem qual é o número, mas é a riqueza de relacionamentos. Quando a tua empresa tem dificuldade de relacionamento, as outras riquezas, enquanto a tua empresa tiver dificuldade com relacionamentos, as outras riquezas podem ser que nem ocorram, né? O relacionamento, eu acredito que seja a chave de tudo, porque tu tem que ter um bom relacionamento com o teu funcionário, tu tem que ter um bom relacionamento com o teu fornecedor, tu tem que ter um bom relacionamento com o teu cliente, tu tem que ter um bom relacionamento com todas as pessoas, inclusive com a tua família, né? Com o teu filho, com a tua esposa. Tem que ter um bom relacionamento, tem que ter rede de contatos, isso é muito importante, isso é uma riqueza que as empresas têm. A gente tem que se conectar com as pessoas, saber ouvir, ter empatia, conhecer e valorizar as histórias das pessoas. Por muito tempo que eu não fiz isso de ter empatia. O que é empatia, gente? É se colocar no lugar da outra pessoa. É tu se colocar no lugar, por exemplo, deu tudo errado no meu cliente, ele me xingou e eu fiquei muito braba. Tem que tentar se colocar no lugar do cliente. O que aquele problema ocasionou, que impacto ocasionou na vida dele, na empresa dele, né? A gente tem que se colocar no outro lado, né? Um funcionário. Às vezes um funcionário ele não tá bem, tá com problema na família, tá com problema de saúde, enfim. E tu só achar, não, ele tem que estar ali cumprindo horário, ele tem que fazer a produtividade dele, blá, blá, blá. Se tu não procurar conhecer quem é o ser humano que trabalha contigo, ter empatia com esse funcionário, com esse fornecedor, com esse cliente, com esse teu sócio e saber qual é a história dele de vida, relacionamento nenhum vai dar certo, porque a gente tem que ter essas bases, né? E é muito importante saber a história das pessoas. A gente diz, fulano é desse jeito, às vezes é a forma como as outras pessoas veem. Eu sempre falo lá para as gurias no escritório que na versão da Chapeuzinho, o lobo é sempre mal. Então, se tu conhecer a história às vezes do lobo, tu vai ver que o lobo nem é tão mal. O lobo é só o lobo, né? E que a invenção ou a forma como a Chapeuzinho vê ele.
né? Então, o relacionamento dentro de uma empresa é um dos pilares fortes também, né? E eu acho que é o último aqui, riqueza de inovação. A criatividade, ela vem com pessoas e com processos. Se tu não tá pensando na inovação na tua empresa, e eu não digo na inovação é só eu vou lançar um novo produto. Não, eu vou procurar fazer um produto de outra forma, ou eu vou procurar entregar a contabilidade de outra forma. A gente começou a gente às vezes tinha com os clientes algumas reuniões e a gente levava os demonstrativos de resultado. O que são demonstrativos de resultado? É lá para evidenciar o lucro, para saber o patrimônio, para ver se a empresa está tendo lucro ou não, enfim, isso contabilmente. Eu chegava lá com aqueles demonstrativos e o cliente não entendia nada. Então, o que eu fui fazer, eu não resolvi nada. Então, a gente parou e pensou, não, o pequeno empresário, ele quer as coisas mais fáceis. Então, como é que a gente pode inovar essa forma de pensar do contador, né? Então, a gente procurou os tais de dashboards, que é triste, chique de falar, né? Os dashboards, que são gráficos que mostram lá pro teu cliente quanto que é o faturamento dele por mês em gráfico. Em cima daquele faturamento, qual é o imposto que ele paga, a folha de pagamento, o que tem dentro da folha de pagamento do custo lá. Tem o salário, tem o FGTS, tem as provisões de 10º e férias. Então, a gente procurou inovar nesse sentido e agora os clientes é muito bom, porque antes eles não tinham nenhuma pergunta e ficavam olhando a gente com cara de paisagem, ao menos agora eles chamam a atenção e eles acabam compreendendo. E o que não compreendem, eles nos pedem, e isso é muito importante. Então, tu tem inovação, às vezes não é inovação de ficar inventando produto novo. É claro que dependendo se tu é uma fábrica, enfim, tu precisa disso, né? Mas inovação na forma de tu fazer as coisas, né? Na forma de fazer melhorias, né? E normalmente essas ideias, elas não vão partir só de ti, essas melhorias. Tu tem que estar atento e ter um bom relacionamento com os teus funcionários. Provavelmente o teu funcionário que está lá na fábrica, ele vai saber o porquê que dá tal problema, né? Então, tu vai conseguir fazer melhorias quando tu tiver um programa que te disponibilize e tu ter um contato maior com o teu funcionário, onde tu dê liberdade de expressão para os teus funcionários. Muitas coisas eu tentei impor lá no escritório, e daí depois, isso na época de Kátia antiga, que nem diz as gurias, eu sou uma pessoa melhorada hoje, depois de ter o Dudu. Mas assim, eu já tentei chegar lá e impor regras. Essas regras, elas não funcionam. Elas só funcionam quando tu senta com a equipe e diz o que vocês acham. E vocês têm a liberdade para me dizer o que forma vocês acham melhor fazer. Porque quem tá fazendo a operação não sou eu. Tem vários gaps que eu não vejo e o funcionário vê. Então, se ele vê e não traz essas questões para o empresário, acontece que vai ficar sempre aquele problema ali. E tu tendo essa questão de inovação, tu vai estar aberto para melhorias e o teu funcionário vai se sentir à vontade de te falar isso e de compartilhar contigo a ideia dele, né? Isso é importantíssimo. Outra coisa que tá ligado à inovação, tu tá atento ao que teus concorrentes estão fazendo, né? Eu sei que por muito tempo o lanchinho lá, tipo, tu chamava um X em um lanchinho dentro de uma caixinha, o motoboy entregava e deu. Agora, gente, tem uma onda aí que tu recebe uns pacotes bonitos com uma dedicatória, né? Então, o teu concorrente tá fazendo isso. Tu não tá fazendo isso, pode ter certeza que, né, a entrega é algo muito, muito importante também, né? Então, sempre tá atento o que o mercado tá fazendo, o que os concorrentes estão fazendo. Aqui vale nós pensar referente, por exemplo, às locadoras. Não sei se vocês são velhos que nem eu, mas na época, na minha adolescência, existia uma empresa que se chamava locadora, onde tinham vídeos, né, fitas, cassete, eu acho que era o nome, onde tu ia na locadora e locava o filme, ficava por um determinado período de tempo e devolvia, né? Hoje já não existe. O cara que não ficou atento, que teve uma fase de DVD, que depois teve a transição aí pros Netflix, blá, 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 se perdeu.
porque tu tem que estar inovando, né? Então esse empresário, de repente, ele teria que ter colocado outra coisa junto e ter seguido com o plano B, né? Então a inovação, tá preocupado com essas melhorias e com essas situações também é muito importante. Então a gente falou das 7 riquezas, né? Que é a riqueza material, a riqueza de conhecimento, a riqueza de saúde, a riqueza emocional, a riqueza de propósito, de relacionamento e de inovação, né? Eu acho que o empresário, ele não deve só pensar na parte operacional e na parte de lucro, blá, blá, blá. Tu tem que parar e pensar nessas questões que ninguém te traz, né? O empresário, ele não é só aquela figura do cara da maletinha que vai trabalhar, não, ele é um cara de propósito, ele é um cara inteligente, ele é um cara que ele não quer ficar lá preso nas atividades da empresa dele, ele quer ficar lá no operacional o tempo que for necessário para passar como deve ser feito, para passar todo o seu conhecimento, para treinar o funcionário, para depois chegar um outro funcionário, para depois aumentar e expandir a empresa e ela crescer, né? Então, todos esses pilares, eles são muito importantes e se tu não parar para pensar nessas questões, achar que é frescura, você vai acabar não tendo resultado e vai acabar ficando com o nível de faturamento igual, com a quantidade de funcionários iguais e tal. Aqui no material que eu tinha falado para vocês, tem uma ferramenta, tá? Eu até achei interessante. Desses 7 pilares que eu falei para vocês, de repente põe aí se tu tem tempo, se tu quer fazer, se tu quer ver resultado, porque enquanto tu fizer sempre as mesmas coisas, tu vai ter sempre os mesmos resultados. Então, se tu quer ter um resultado diferente na tua empresa, tu tem que ser diferente, porque o reflexo da empresa é o reflexo do dono. Então, se tu quer fazer as coisas diferentes, pega o meu conselho aí, coloca num papel todas essas riquezas aí que eu falei, coloca teu estado atual, o que tu tá fazendo hoje e o que tu almeja, onde tu almeja chegar. Então, tu vai ter lá a riqueza, a tua situação atual, a tua situação desejada. Põe aí um plano de ação, eu quero, sei lá, né, gente, quer contratar um funcionário. Qual é o plano de ação? O que tu precisa fazer para contratar um funcionário? Eu preciso melhorar aqui uns processos para depois contratar um funcionário. E coloca um prazo, né? Toda a meta tem que ter prazo. Então, se tu quer fazer o dia de hoje, um dia diferente, pega o teu papel e coloca. É uma tarefa simples, mas que tu vai ver que vai dar resultados. Como eu tinha te falado antes, não falar sobre o assunto não significa que ele está resolvido. Quanto mais tu falar, quanto mais tu externalizar, quanto mais tu colocar no papel, mais próximo da realidade e materializado ele fica. Então, coloca aí as 7 riquezas que eu te disse, coloca o estado atual, o que tu tá fazendo hoje, o teu estado desejado, onde tu quer chegar, o teu plano de ação de como tu vai fazer para conseguir isso e qual é o prazo que isso vai ser feito. Vou dar um exemplo aí, tá? Liberdade de tempo. Eu quero poder tirar minhas férias. Qual é o estado atual? Hoje eu não consigo tirar férias porque a minha equipe não trabalha se eu não estiver lá. Qual é o estado desejado? Eu quero ter uma equipe que se autogerencie, que ela funcione sem eu estar lá. Qual é o plano de ação? O que eu tenho que fazer para que isso ocorra? Eu tenho que treinar as pessoas certas, contratar as pessoas certas, explicar o processo, montar um processo, porque muitas vezes a empresa não tem nenhum processo, né? Tipo, cada funcionário faz de uma forma, né? Não, tem que ter um padrão, tem que ter um processo. As empresas funcionam se tiverem processos. Se tu, por exemplo, se tu não tem um processo e tu tem um ótimo funcionário, se aquele funcionário, sei lá, ganha na Mega Sena e te abandona, ninguém mais sabe fazer aquilo. Então, se tu tiver um processo bem definido, esse processo por si só vai fazer com que quando vier outro funcionário, tu explique qual é o processo e tá tudo detalhado e ele vai conseguir fazer também, né? Então, estado atual, estado desejado, plano de ação e prazo. Quando é que eu quero sair de férias? Eu quero no próximo verão, não vai ser 2021, 2022 eu quero sair de férias e eu quero que a minha empresa esteja funcionando sem eu estar lá, né? Então, vê o que, não precisa fazer de todos esses pilares aí, tá? Mas vê o que é mais importante para ti, o que vai impactar mais na tua empresa, o que vai te dar mais retorno se tu fizer agora. Tá bom, gente? Eu acho que deu certo, não tenho certeza,
Agora passa até motoqueiro, ó. A minha intenção era fazer uma live falando de assunto diferente do que eu venho falando, né? Falando da questão mais do desenvolvimento do empresário, né? Que o empresário ele deve desenvolver habilidades, conhecimentos e atitudes. Tu tem o conhecimento, tu desenvolve habilidade e tu tem que colocar em prática, porque senão o negócio não funciona. E eu agradeço aí a atenção de vocês, desejo uma boa noite e qualquer coisa me chamem aí. Essa semana provavelmente eu vou trazer um tema todos os dias. O meu intuito era fazer às 8h30, mas hoje, por um bom motivo aí, ó, ganhei um iPhone numa promoção, gente. Pensa a felicidade da pessoa. Ganhei um iPhone numa promoção onde eu tinha que seguir alguns requisitos e fiquei muito feliz. Tô muito realizada, então hoje tô com uma motivação a mais aqui para falar com vocês. Agradeço a presença de vocês, uma boa noite e amanhã faça uma terça-feira diferente, tá? Não vai fazer o que tu sempre fez, porque tu vai ter sempre os mesmos resultados.